Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rogéria. Eu venho apresentar para vocês hoje parte da minha pesquisa de doutorado, que versa sobre as dificuldades e estratégias de professores ao comparar frações no formato simbólico e não simbólico. Primeiro, por que é importante a gente discutir isso, né? Nós precisamos compreender quais são os processos cognitivos envolvidos no processamento de frações por professores de matemática, para que depois de delinear quais são esses pensamentos do professor, quais são os conhecimentos dele, como eles processam frações, a gente poder levar isso para a sala de aula e aplicar com os nossos alunos, né? Então a gente já sabe o histórico de frações como um conteúdo em que as crianças, né, tanto crianças quanto professores, apresentam dificuldades, então a gente precisa organizar e pensar como que está esse conhecimento. Para isso, nessa investigação, nós utilizamos três grandes áreas de resultados de pesquisa, né? Então, a gente trabalhou com pesquisas de neurociência cognitiva, de psicologia cognitiva e comportamental e de educação matemática. A gente analisou resultados de diversas pesquisas dessas áreas para poder delinear a nossa investigação. 49 participantes fizeram parte do estudo, né? Quem eram esses participantes? Eram professores de matemática, licenciados, e eles estavam fazendo algum curso de pós-graduação na área de educação, tá? Então, nós pegamos diversos estados brasileiros, 5 diferentes instituições de ensino brasileiras. Aqui eu trago para vocês um pouco da grande discussão teórica que embasou esse trabalho, né? A primeira grande discussão é sobre magnitude. Nós temos que a magnitude foi declarada como um principal parâmetro para que os alunos precisam ter o domínio para poder começar a pensar em frações, né? Quando a gente discute conhecimento conceitual versus processual, a gente está falando sobre o aluno compreender fração em si, sobre o que significa, qual que é a magnitude daquele número e dos processos que envolvem frações, como adição, subtração, multiplicação. Muitas vezes a gente vai direto para esses processos e não dá a devida importância ao conceito de fração, né, a essa magnitude. Nisso, foi percebido que existe um viés do número natural que impede com que os alunos enxerguem a fração como uma visão holística, ou seja, que enxerguem a fração como um todo. 7/4 representa um valor e eles dimensionem esse valor. A visão componencial, ela é uma visão influenciada pelo viés do número natural, pois o aluno ele olha o denominador e o numerador e compara somente o tamanho desses números separadamente. Ele não vê a fração como um todo, né? Um outro grande foco de estudo é a questão do conhecimento simbólico versus não simbólico. O simbólico seriam as frações no formato numérico, né? E o não simbólico são as representações em figuras. A grande discussão tem sido em torno de particionamento e de condições contínuas. Numa pesquisa norte-americana com crianças, eles apresentaram figuras como essas barrinhas aqui embaixo, e eles perceberam que nas barrinhas que eram particionadas, os alunos tenderam a contar, assim marcando a opção errada, como a barrinha proporcional apresentada. Na condição contínua, eles foram melhor. Então, a gente quer analisar um pouco isso também aqui nessa pesquisa, né? Para isso, nós utilizamos o teste de comparação de frações. É um teste que apresentava duas frações, né, um par de frações, em que os professores tinham que fazer a comparação, então eles apertavam a tecla, né, do teclado do computador, que era referente à fração que ele achava maior. Nós medíamos tanto o acerto quanto o tempo que ele demorou para responder. Como que foram montadas essas frações? Nós tivemos 90 pares no total, é um teste adaptado de Oberstein e colegas, e esse teste foi montado em função do viés do número natural, ou seja, do pensamento componencial, né? Então a gente tinha casos congruentes, incongruentes, mesmos termos, né? Assim, mesmo numerador, mesmo denominador, e era de acordo com se ele analisaria componencialmente as frações ou holisticamente, certo? Então, para vocês entenderem o que seria esse pensamento holístico, na fração, no par 7 nonos e 3/21, aquele que escolhesse a fração 7 nonos, ele vai ir por um pensamento holístico. Por quê? Porque 0,77 é o valor referente a essa
fração e 0,61 é referente à outra. Ele realmente escolheu a maior fração, certo? Aquele que tivesse um pensamento componencial, ele escolheria a fração 13/21. Por quê? Porque ele olharia os componentes da fração. 13 é maior que 7, 21 é maior que 9. Então, a fração 13/21 seria maior. Então, a gente queria avaliar se os professores tinham esse pensamento também e eram influenciados pelo viés do número natural. O efeito da distância foi o parâmetro utilizado para a nossa análise. Então, se ele utilizasse o pensamento holístico, a distância absoluta que tomaria como foco, né, na análise. Se eles olhassem os componentes, seria a distância entre os numeradores e os denominadores. Por que isso? Porque a gente deduz que, supõe, né, pelos resultados das pesquisas, que quanto mais distante são as frações, mais fácil deles avaliarem, né, e mais rápido eles seriam em relação às duas frações dadas, certo? Como resultado nesse teste, nós chegamos que eles não tiveram um pensamento componencial realmente, mas um pouco a mais precisava ser analisado. E para isso a gente fez o teste de comparação de frações justificada. Qual que foi esse teste? Esse teste apresentou para a gente, apresentou para eles 7 pares de frações, né? Então aqui a gente tem 7 pares escolhidos dentre aqueles 90, e eles tinham que justificar qual foi o motivo da escolha que eles fizeram para poder decidir qual a maior fração. Então, eles tinham que explicar a estratégia que ele utilizou para poder descobrir, tá? E selecionar. Nesse caso, a gente mostra os 7 pares e a gente mostra a porcentagem que cada par conseguiu de acerto entre os participantes, tá? E aí, vocês veem que as porcentagens são bem diferentes. E o que leva um par de fração ser mais fácil, eles acertarem mais, e outro par ser mais difícil, né? Eles errarem mais? É uma coisa que a gente precisava analisar. Analisando as respostas, nós categorizamos todas elas, fizemos análise de conteúdo e fizemos algumas categorias. 4 grandes categorias foram referente à perspectiva da transformação, são aqueles participantes que usaram algum método de transformar as frações para poder comparar elas depois, né? Então, divisão, multiplicação cruzada, transformar para frações equivalentes com o mesmo denominador. Outra perspectiva é a perspectiva das partes, em que ele vai olhar o princípio do numerador, do denominador, que é quanto maior o numerador, maior a fração. Quanto maior o denominador, menor a fração. E aí surgiram 2 estratégias, que nós denominamos de gap e de fit. O que seria a gap? A gap é a diferença, é a distância entre o numerador e o denominador da fração. O sujeito, ele que utiliza essa estratégia, ele pensa assim, quando os 2 termos da fração são muito próximos, quer dizer que a fração é maior, certo? Então, ele olha a distância entre os componentes da fração. A fit, ele já olha a proporção entre os componentes. Então, tipo, quantas vezes o numerador cabe dentro do denominador? E aí, quanto menor seria a fit, maior seria a fração também. Tá? Outras 2 perspectivas, a perspectiva do ponto de referência, em que eles utilizam pontos para comparar, por exemplo, essa fração é maior que 1/2 e essa é menor que 1/2. E a última é a perspectiva dos componentes, em que ele olha só o viés do número natural. Mas, como a gente já falou, pelo teste anterior, a gente já viu que eles não avaliaram componencialmente os 90 pares, então provavelmente aqui também isso não aconteceria. E realmente foi isso que a gente chegou. Então, olha lá, a perspectiva mais utilizada foi a perspectiva das partes, e isso faz sentido porque no Brasil, historicamente, o que a gente mais utiliza para ensinar frações não simbolicamente é a parte todo, né? Então, a gente tem muito essa relação entre as partes. Depois, a perspectiva da transformação e assim sucessivamente. Das subcategorias, a gente percebeu que a gap foi a estratégia mais utilizada. Então, em mais de 25% das vezes, os participantes utilizaram a estratégia gap. Tá? Então, eles avaliavam a distância entre o numerador e o denominador para poder definir a maior fração. Seguidas, né, divisão e outros. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de fala dos participantes para vocês entenderem um pouco. Olha a gap. Um participante que utilizou essa estratégia, ele falou: como estratégia, olhei para a diferença entre o numerador e o denominador. Optei pela menor diferença entre eles para escolher a maior fração. Por exemplo,
6/7 e 6/15. Na primeira a diferença é 1 e na segunda a diferença é 9. Então, escolhi a primeira como a maior fração. Aqui eu trago o exemplo das outras perspectivas que foram mais utilizadas também, né? Que seria da divisão, a do numerador e do denominador, e o princípio do denominador. Essas foram as 4 mais utilizadas por eles. Só que o que é importante a gente destacar aqui agora? A gap não é uma estratégia válida matematicamente. Ela tem lógica? Tem. Mas ela funciona em todos os casos? Não. Né? Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês de 3 pares que faziam parte daquele set que a gente passou para eles, e é isso que fez, que influenciou naquela porcentagem de acerto de cada um. Por quê? Porque lá apareceu, por exemplo, a fração 6/17 e 5/8. Nessas frações, a primeira gap é 11, a diferença entre os termos da fração. A segunda é 3. Então, realmente, vocês veem que a maior fração é a maior gap. A maior fração tem a menor gap. Então, aqui trata-se de um caso congruente. Por quê? Porque se ele avaliou a diferença entre os termos e escolheu a menor diferença para a maior fração, daria certo. Era a estratégia que funcionaria. Porém, a gente apresentou também para eles esse par, em que a maior fração tinha a maior gap. Então, se ele fez a diferença e ele escolheu a gap 28 para a maior fração, ele ia ter marcado a opção errada. Tá? Então, esse é um caso incongruente, em que a gap não funciona. E aqui a gente tem o caso da gap ser neutra, que a gente chamou de neutra, que seria o quê? Tanto a gap da primeira fração quanto da segunda fração eram iguais. Então, os próprios participantes, durante o processo, eles falaram, então aqui a fração tinha que ser a mesma, né? As frações tinham que ser equivalentes, porque se tem a mesma gap, mas não são, então a minha estratégia não é válida. Eles mesmos perceberam, né, durante o processo, que a estratégia não era válida. Isso que fez com em relação ao número de acertos. E aí, o que a gente fez? A gente foi naqueles 90 pares de frações e comparamos ele pela gap, analisamos ele pela gap. E o que a gente percebeu? Que realmente eles utilizaram a gap também nos 90 pares. Como a gente vê aqui, essa aqui é a categoria de acerto, né? Nos casos incongruentes e neutro, eles tiveram um índice de acerto menor. E em relação ao tempo, eles demoraram muito mais para avaliar os casos incongruente e neutro do que os casos congruentes. Então, eu acho que a própria intuição falou, alguma coisa tem errada nessa estratégia, né? E, por fim, nós utilizamos o teste de comparação dos spinners para analisar a questão dos formatos não simbólicos, né? O Roberto já apresentou antes para vocês, nós utilizamos vários spinners e classificamos em relação ao formato, ao número de partes e em relação ao tamanho. O que chegamos como resultado? Primeiro, que o tamanho dos spinners foi um grande influenciador para eles. Quando a gente tinha spinner, a maior fração em spinners menores, eles tenderam a se confundir, tá? E quando a gente colocava particionava esses spinners nesses casos, mais ainda complicou para eles, porque aí eles tenderam a contar, né? Então, eles fizeram a contagem das partes e erravam. Em relação aos formatos, nós vimos que eles não erraram ou acertaram mais em relação aos casos discreto ou contínuo. Porém, o tempo de reação dos professores foi muito mais rápido nos formatos contínuo do que nos discretos, nos particionados. A gente deve isso ao fato de que é mais fácil você analisar a fração quando ela está no formato contínuo do que particionada. Talvez o particionamento te dá uma tendência a contar, a fazer algo que faz você demorar um pouco mais. E aí, o que a gente chega, então, como considerações finais? Primeiro, eles não tiveram visão componencial, né? Então, os professores, eles são capazes de não sofrerem o viés do número natural, eles tiveram uma visão holística, tá? E isso a gente precisa tentar levar para os nossos alunos, né? Essa visão, esse conceito de fração. Em segundo lugar, os resultados sugerem que eles fazem uso de muitas estratégias para comparar, por mais que a gap tenha sido a estratégia mais utilizada por eles, eles fizeram uso de diversas estratégias, eles adaptaram muito a estratégia para cada caso, né? Então, talvez a gente precise trabalhar essas estratégias com nossos alunos.
Se a gente fizesse um trabalho, os professores juntamente, para listar essas perspectivas de comparação e criar estratégias de ensino para levar isso para a sala de aula, faria muita diferença no conhecimento desses alunos, porque a gente não tem esse livro didático nenhum, né? Então, essas estratégias que os professores trabalharam, a gente não vê em livro didático. E é um conhecimento existente, nós precisamos organizar elas e validar, né? No caso da GAP não é válida, mas a FIT é válida, então talvez transformar a estratégia da GAP para a estratégia FIT, adaptar ela. E a gente entende que quanto mais a gente munir os nossos alunos com diferentes estratégias válidas, mais capazes eles vão ter de obter sucesso no processo de entender a magnitude delas, né? Então, a gente precisa trabalhar com questões que instiguem o pensamento intuitivo, né? Para eles conseguirem aprender esse conteúdo. Sobre as frações não simbólicas, os dados indicam que quanto os professores foram mais rápidos e, consequentemente, talvez seja mais simples eles avaliarem formatos contínuos. Então, talvez a gente adaptasse as nossas aulas, né, os nossos exercícios, com figuras, em vez de particionadas, né, em vez de trabalhar com parte todo, a gente focar em formatos contínuos, né, para que a gente utilize essa noção intuitiva que as crianças já têm e mostrada até no adulto, né? Então, talvez seja a hora da gente adaptar um pouco as nossas estratégias de ensino, ok? Bem, pessoal, é isso. Estou aberta aí para discussões. Meu e-mail está aí. Qualquer dúvida podem me enviar, tá? Eu agradeço a todos que estão aí ouvindo a gente hoje.